foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre
mãos. Você pode render graças ao Senhor nessa noite. Você pode exaltar o nome dEle. Você pode declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Rei da glória, o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o príncipe da paz. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Oh Pai, nós te adoramos Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos nesse lugar. Exaltamos o teu santo nome nesse lugar. Oh, obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, obrigado pela vida eterna. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o sangue de Jesus nos purificou. Ei, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos colocou numa posição de autoridade espiritual agora. Porque agora nós estamos assentados nas regiões celestiais, acima dos principados e das potestades. Ei, aquilo que governava você, hoje está debaixo do seu pé. Aquilo que atormentava a tua vida, hoje você dá voz de comando para cada um deles no nome de Jesus. Ei, por isso Ele é digno de honra, por isso Ele é digno de louvor, por isso Ele é digno de adoração. Oh, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam, santo, toda a criação. Declare. Santo, exaltado és, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos reis. Santo, que sempre será. Santo para sempre. Que sempre será, que sempre será. Santo para sempre. Oh, te adoramos, Jesus, nesse lugar. Obrigado, ó Pai, pela vida, pela unção do Senhor alcançando a vida de cada um de nós. Eu declaro você sendo alcançado pela graça, pela unção, pelo favor, pela bondade, pela fidelidade que há em Cristo Jesus. Ei, a tua vida sendo afetada e transformada pela revelação da palavra de Deus, que é espírito e vida. Ei, para onde nós iremos, queridos? Para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Ah, Jesus, nós te adoramos nessa noite. E eu declaro, ó Pai, a graça do Senhor alcançando a vida de cada um aqui nesse lugar. Eu oro, ó Pai, por espírito de sabedoria e de revelação, nos dando entendimento da Tua palavra, abrindo os nossos olhos espirituais, renovando, ó Pai, a nossa mente, a Tua palavra caindo no nosso coração, gerando fé, Senhor, entendimento da verdade, nos fazendo livres da mentira do diabo, no nome de Jesus. Ei, eu declaro você livre de toda mentira de Satanás, no nome de Jesus. O conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus, te fazendo livre de toda mentira, todo cativeiro espiritual, todo o engano das trevas, sendo dissipado da tua vida no nome de Jesus. Ei, através do conhecimento da palavra, Pai, por isso obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Declare sobre a tua vida, declare, fala assim: eu tenho a revelação da palavra, eu tenho a revelação da verdade, porque o Espírito Santo habita em mim. Ele me
guia por toda a verdade. Ele me ensina todas as coisas. Por isso eu recebo a tua palavra, Pai, nessa noite. Obrigado, 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 obrigado. Aleluia. Pega a sua Bíblia aí antes de você sentar e cumprimentar o seu irmão. Pega a sua Bíblia aí, vamos fazer uma declaração de fé. Amém? Aleluia. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Boa noite, queridos. Cumprimente seu irmão aí antes de você sentar. Amém. Libere uma palavra de bênção sobre a vida dele. Aleluia. Beleza? Aleluia. Glória a Deus, queridos. Boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Depois o Gabriel tenta equalizar a minha voz, essa voz de locutor aqui, maravilhosa, amém, pela fé, amém, aleluia. Queridos, hoje nós estamos no nosso culto qualificados, amém. Esse culto ele tem o propósito de falar sobre liderança e empreendedorismo, amém? Para que a gente possa renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que dessa forma a gente possa avançar naquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Querido, Deus tem algo para fazer através de você e não apenas na sua vida, amém? Porque Deus ele é abundante, generoso, Ele não quer apenas nos abençoar, mas Ele quer nos fazer um canal de bênção sobre a vida de outras pessoas, porque essa é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é de generosidade, de abundância, de prosperidade, de fertilidade, de multiplicação, enfim, de suprimento. Essa é a realidade do céu, querido. Amém? É o contrário, muitas vezes, do que o pecado veio trazer para a terra. Amém? Mas a realidade divina, a realidade do céu, a cultura, então, portanto, do reino de Deus, é essa cultura. Amém? Pastor, mas às vezes a realidade não é essa. Exatamente por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus. Por isso que você precisa conhecer a verdade. Por isso que você precisa renovar sua mente com a palavra de Deus. Por isso que você precisa edificar a tua fé. Por isso que você precisa ser guiado pelo Espírito. Por isso que você precisa conhecer de verdade aquilo que Jesus conquistou para você ali na cruz. Para quê? Para que você altere a realidade da sua vida. Sabe, muitas vezes a gente acha que Deus vai alterar a nossa realidade. Mas isso é perigoso. Porque muitas vezes isso nos coloca numa posição de passividade ou de conformismo. E a gente se acomoda num canto da vida e começa a atribuir para Deus as coisas boas e as coisas ruins. Começa a jogar na conta de Deus as decepções e frustrações que nós temos ao longo da nossa vida. E isso pode nos levar a um engano de não assumirmos a nossa responsabilidade no governo ou no controle da nossa própria existência. Querido, o ser humano, ele é uma criatura com uma inteligência realmente acima da média das outras criaturas. E eu te pergunto, isso é por acaso? Será que Deus fez o ser humano com um cérebro tão maravilhoso? Quem estuda aí neurociência vai estudando e vai percebendo o quanto que o cérebro humano é uma ferramenta poderosa de ideias, de criatividade, enfim, é realmente um grande tesouro. Será que Deus fez isso para que você, após aceitar Jesus, se coloque no canto do conformismo e da passividade e entregue tudo nas mãos de Deus, como diz no meio popular evangélico gospel aí, e você agora fica como espectador, e você agora fica observando aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Vou te fazer uma pergunta: quando você olha para Jesus, você vê esse espectador? Quando você olha para Jesus, para o ministério dele, para a caminhada dele aqui na terra, você vê ele nessa posição de conformismo, apático, calado, conformado? Ou você vê Jesus mudando a realidade? Ou você vê Jesus abrindo a boca com autoridade? Ou você vê Jesus exercendo autoridade sobre as trevas? Ou você vê Jesus fluindo nos dons e no poder de Deus? Ou você vê Jesus mudando a vida de homens e mulheres? Querido, ser cristão
é se tornar um representante de Cristo. Se tornar cristão é ser um pequeno Cristo na terra. Se tornar cristão é viver como ele viveu aqui na terra. Se tornar cristão é manifestar o poder que ele manifestou aqui na terra. Se tornar cristão é ter o mesmo estilo de vida, cultura, ousadia, autoridade que Cristo manifestou aqui. Por isso a palavra de Deus diz que Cristo vive em você. E se ele vive em você, é para justamente tirar você dessa posição que muitas vezes você se encontra, na sua vida profissional talvez, nos seus negócios, de conformismo, de apatia, de atribuir para Deus tudo o que acontece, se isentando da própria autorresponsabilidade de tomar decisões estratégicas para que o seu futuro seja diferente. Amém? Então quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Josué. Vamos falar um pouquinho sobre Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. Amém? Enquanto você acha aí, né, essa referência, esse texto, Josué capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Eu coloquei o título dessa mensagem de como você se vê. É uma pergunta que até o final da noite eu espero responder, amém? No nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, para que você possa, através da palavra de Deus, amém? Mudar talvez a forma que você se vê. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz o seguinte: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como você se vê? Sabe, querido, a forma que você se vê determina a vida que você tem. Essa frase é boa. A forma que você se vê determina a vida que você tem. Então olha para a vida que você tem agora. Dá uma olhada. Olhou? É assim que você se vê. Por isso que não adianta você reclamar da vida que tem. Você precisa mudar a forma de como você se vê. Entende? Porque a forma que você se vê determina a vida que você tem. Por isso que não adianta eu reclamar da vida que eu tenho. Porque a vida que eu tenho é o reflexo de como eu me vejo. Porque, querido, Deus, Ele ama todo mundo. Deus, Ele é bom. Deus, Ele quer fazer o bem para todos. Amém? Mas mesmo Deus amando todos, a gente percebe que o resultado das pessoas são diferentes. Mesmo dentro do cristianismo. Mesmo Deus sendo bom, a gente percebe que a vida que as pessoas têm dentro da igreja não é igual. Por quê? Porque isso não depende da bondade de Deus, do poder de Deus, do caráter de Deus, nem do amor de Deus. Isso também depende de como você se vê nele. De como você se vê em Cristo. De como você se vê através da palavra de Deus. Amém? Vamos ler o texto aí de Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passa esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Querido, pensa nessa situação um pouquinho. Quem era Moisés naquela época para aquele povo? O maior líder da história daquele povo. A figura mais importante daquela cultura. O homem mais conhecido. O maior líder que aquele povo até aquele momento já tinha conhecido. Ele foi o libertador de Israel. Ele acabou com a escravidão. Ele foi mais importante para Israel do que a princesa Isabel para o Brasil. Vamos fazer um comparativo. Entende? Ele foi o libertador de Israel. Ele tirou Israel do Egito, da escravidão,
de uma vida de escassez, de falta, de miséria, de prejuízo, e trouxe liberdade para aquele povo. Moisés foi o homem que venceu o Faraó, que hoje a gente poderia comparar talvez com Vladimir Putin ou com Donald Trump. O homem que governava a nação mais poderosa da época. Moisés foi o homem que venceu o Faraó. E não parou por aí. Moisés foi a pessoa que abriu o Mar Vermelho para que milhares de pessoas atravessassem o Mar Vermelho sem se molhar. Talvez um dos maiores sinais que nós vemos na Escritura. Sinal físico, espetacular, algo assim, que enche nossos olhos, de tão grandioso que é. E esse homem morreu. Aí Deus vira para você, aí, Lohane, você agora vai substituir ele. Ricardo, você agora vai substituir ele. Claudinha, você agora vai substituir ele. Como que você ficaria nesse momento? Para substituir o maior líder da história daquele povo. Para substituir a pessoa que tinha vencido Faraó. Para substituir o libertador do Egito. A figura, um ícone. Um grande líder. O maior líder daquele povo. E Deus vira para Josué e fala: você vai substituir Moisés. Você vai substituir ele. E quem era Josué? Josué era um jovem auxiliar, que não tinha nenhum papel relevante naquela cultura até aquele momento. Ele não tinha nenhum cargo de liderança, de posição, de autoridade. Ele não era uma pessoa bem-sucedida até aquele momento. Ele não tinha nenhuma prerrogativa social, acadêmica, intelectual ou familiar que desse para ele uma vantagem sobre os demais. A Bíblia não menciona nenhuma característica dessa forma quando vai falar de Josué. Então Josué era um jovem comum, normal, um simples auxiliar de Moisés. E para piorar, ele era um ex-escravo do Egito. Porque Moisés, querido, foi criado no palácio. Foi criado como filho de Faraó. Moisés nunca foi escravo. Mas Josué nasceu escravo. Viveu grande parte da vida dele como escravo, recebendo ordens sem ter nada na vida, sem possuir nada. Sem direito à voz, sem direito a opinar, sem direito a escolher. Simplesmente tinha que fazer o que era obrigado, porque senão apanhava, era torturado. Um homem então Josué era um ex-escravo, que não tinha sido educado para se tornar um grande líder. Não tinha estudado numa faculdade ou numa boa escola. Ele não vinha de uma família de empreendedores. Ele não vinha de uma família de grandes empresários. E talvez você está aqui e tem sonho de empreender. Mas aí você olha, nossa, a minha família, eu nasci pobre, numa família simples, né? Como eu vou conseguir montar um negócio? Como que eu vou conseguir empreender? Querido, olha Josué. Josué não tinha berço de ouro. Amém? Josué não nasceu num berço esplêndido. Não, ele era um ex-escravo. A única coisa boa que nós vemos assim de mais extraordinário que nós vemos mencionar de Josué antes disso é que ele foi um dos 12 espias que espiou a terra, mas que trouxe o relatório correto, que creu na palavra de Deus. Então nós podemos falar, Josué era um homem de fé. Josué, ele temia ao Senhor, e ele conhecia o Deus de Israel, e ele tinha fé na palavra que Deus tinha anunciado. Amém? Quem, portanto, era Josué? Será que Josué se via como um escravo? Ou ele se via como um grande líder? Como você se vê? Você se vê como um escravo, uma vítima da sociedade, um refém do sistema, ou você se vê como um líder, empreendedor, visionário, filho de Deus, ungido, abençoado? Querido, a forma que você se vê vai determinar a vida que você tem. Amém?
Por isso, querido, que nós temos que verificar qual é a nossa autoimagem. Sabe, talvez você está aqui e em determinada trajetória na sua vida você recebe uma promoção no trabalho, ou até uma herança dos seus pais. Talvez sua família tenha uma empresa e mais cedo ou mais tarde, né, de repente, por algum motivo, você vai ter que assumir essa herança, essa empresa da família. Ou você está querendo está avançando no seu trabalho dentro da empresa e de repente abre uma porta para assumir uma posição executiva, de gestor. Você está pronto, querido? Nessa hora, a forma que você se vê vai determinar se você vai entrar nessa terra prometida ou se você vai morrer no deserto. Quando a promoção no seu trabalho chegar até você, a forma que você se vê vai determinar se você vai entrar por essa porta ou se você vai ficar do lado de fora. Josué, querido, apesar do seu passado sem grandes destaque, ele se via como um grande líder. Amém? Diante daquele grande desafio, Josué teve medo. Apesar da consciência de quem ele era, mesmo assim ele teve medo. Mas ele foi encorajado pelo Senhor. Olha o que diz aí no versículo 8. Vamos ler Josué capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Diz o seguinte: olha como Deus, percebendo que Josué poderia ter ficado preocupado ou com medo daquele grande desafio, que eles eram milhares de pessoas. Aquilo ali, entrar naquela terra prometida, Josué já tinha ido na terra, sabia que tinha gigante lá dentro, sabia que tinha inimigo. Era uma logística violenta, eram famílias, tinham crianças, era um deslocamento grande, era uma empreitada fenomenal. Josué sabia do tamanho do desafio. Por isso, talvez naquele momento, ele pode ter tentado ou pensado em ficar com medo. Mas olha o que diz a palavra de Deus no versículo 8 de Josué capítulo 1. Olha Deus falando para Josué. Josué, não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. 3 coisas que Josué deveria fazer. 3 atitudes que Deus falou para Josué ter. Primeira coisa, Josué deveria falar. Falar o quê? O tamanho do gigante? A dificuldade? Falar da concorrência, do mercado que está difícil? Não é assim? Falar do governo, falar da economia. Não. Josué deveria abrir a boca para falar o quê? Falar do livro da lei. Deveria falar aquilo que estava escrito a respeito do povo, a respeito dele, a respeito da promessa, a respeito da vontade de Deus. Era isso que Josué deveria falar. É interessante porque Deus mandou Josué falar. Não era um anjo que deveria falar, não era o povo que deveria falar. Era Josué, o líder deveria falar. Josué deveria abrir a boca. Sabe, querido, se você aqui é dono de empresa, é você que é a sua voz que tem que ser ouvida naquele lugar. É a sua voz que vai estabelecer a cultura, que vai estabelecer o ambiente, que vai estabelecer como aquilo vai funcionar. Você é que detém autoridade naquele ambiente. Por isso Deus fala com Josué: Josué, eu te escolhi, você agora é o cabeça. Então você fala. E você não pode falar errado. Porque quando o líder fala errado, a influência errada atinge o ambiente. Quando o líder fala certo, a influência correta atinge o ambiente. Amém? Então, Deus fala para Josué: primeira coisa, você deve falar a palavra de Deus. Segunda coisa que Josué deveria fazer, só ficar falando? Não. Falar é importante, amém? Talvez seja até o mais importante. Mas não é só falar. Segunda coisa que deveria fazer, que foi o verbo aí que Deus falou, então é uma atitude, é uma ação, ele deveria meditar.
O que é meditar? Meditar, querido, não é você sentar, cruzar as pernas, fechar os olhos, colocar a mão assim e ficar... não. Isso é em outro lugar que eles fazem isso. Amém? Meditar aqui significa você pensar, refletir, botar para dentro, deixar a palavra criar raiz, sabe? Entender o que está escrito, buscar aplicações práticas daquilo no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, no seu comportamento. Você medita, você analisa, você pensa, você estuda, você reflete, você tenta entender, você vai, sabe, examina com cuidado, você dá atenção. Isso é meditar. E é valorizar aquilo que está sendo dito, falado, ensinado, e buscando entender, para praticar. Fala assim, aonde que eu posso aplicar o que eu ouvi no culto domingo? Você tem que sair daqui do culto domingo com essa meditando na palavra. Eu acabei de escutar essa palavra no culto, e você vai para casa assim, rapaz, aonde que eu posso aplicar o que eu ouvi hoje no culto? Será que é no trabalho? Será que é no casamento? Será que é na vida dos meus filhos? Como eu posso fazer para essa palavra se tornar realidade? O que eu posso fazer para praticar aquilo que eu estou ouvindo? Então, Josué deveria falar, Josué deveria meditar, e a terceira coisa que ele deveria fazer, era fazer, executar, obedecer, sair da posição de espectador. Sair da posição, lembra do cantinho aqui que eu estava aqui, ó? Sair dessa posição porque talvez você está aqui nesse canto, declarando a palavra, estudando a Bíblia em casa. Aí no outro dia você declara a palavra, medita, mas vai para o trabalho, chega lá, você não faz. Aí você vai de novo na semana que vem, você declara a palavra, você vem no culto, você estuda, você medita, vai para o trabalho, chega lá, você não faz. Querido, fale a palavra, medite na palavra e pratique a palavra. Josué deveria fazer essas três coisas, amém? E o que aconteceria se Josué fizesse essas três coisas? Olha o que diz o versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Aliás, perdão, olha o que diz o final do versículo 8. Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Deus está falando para Josué, não precisa ficar com medo. Não importa o seu passado. Se você prestar atenção no que eu estou te ensinando agora e botar em prática, você vai ser bem sucedido. Você vai prosperar. Ou seja, você vai ter sucesso nessa missão, nessa empreitada. E ele continua depois no versículo 9, ele encoraja Josué. Ele diz, não foi isso que eu te ordenei? Aí ele faz uma pergunta. Não foi isso que eu te falei? Então seja forte e corajoso. Não tenha medo ou não temas. Nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ou seja, havia uma unção sobre a vida de Josué. Ele recebeu um comissionamento divino. E toda vez, querido, que Deus manda você fazer alguma coisa, Ele libera uma unção para você concluir. Toda vez que Deus te dá uma direção, Ele também te libera sobre a tua vida uma unção, um poder sobrenatural, que não tem a ver com a tua inteligência nem com o teu diploma, que não tem a ver com a sua força física ou com a tua habilidade de comunicação natural. Toda vez que Deus te dá uma direção, Ele libera uma unção sobre você. Amém? Mas qual é o propósito da unção? Te colocar em movimento. Aí você tem que falar, aí você tem que meditar, e aí você tem que praticar a palavra, porque é isso que vai ativar o poder. O poder estava sobre Josué, para alcançar a promessa. Mas se ele ficasse calado, o poder não ia se manifestar. Mas se ele não meditasse na palavra, ele não ia saber o que fazer. E se ele não praticasse o que ouviu, nada ia mudar. Você conhece alguém assim?
Pensa alguém que tem promessa, que tem unção, que tem palavra, já recebeu profecia, imposição de mãos, que Deus tem um destino glorioso para ele. Só que ele não fala sobre o futuro, ele não fala sobre o que Deus disse, ele não acredita, portanto, naquilo que Deus disse a seu respeito. Portanto, ele não pensa naquilo que Deus diz, e ele não faz o que Deus manda. O que acontece com ele? Nada. E ele transfere para Deus a culpa do fracasso. E ele fala: Deus não está me ouvindo, Deus não está escutando as minhas orações, Deus não me ama, os olhos dele não me veem. Ele joga para Deus a responsabilidade que é dele. Era Josué, querido, que deveria falar. Era Josué que deveria meditar. Era Josué que deveria fazer. E aí o poder ia acompanhar. Querido, o poder acompanha você. A graça está sobre você. Cristo vive em você. O Espírito Santo habita em você. Por isso que se você não se movimentar, Deus fica aguardando. A unção fica disponível, mas não é ativada. Josué deveria obedecer. Amém? Aleluia. Abra comigo lá Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pastor, como que eu posso fazer para começar a falar diferente? Como que eu posso fazer para ter um comportamento diferente? Como que eu vou conseguir isso, pastor? Querido, olha o que diz aí Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Porque talvez você já percebeu que você precisa mudar a sua forma de falar. Talvez você já percebeu que você precisa mudar o seu comportamento lá na sua empresa. Ao invés de ficar reclamando do funcionário, você vai começar a abençoar os funcionários. Ao invés de começar a liberar palavras de morte sobre o concorrente, amém? Você vai declarar que ele vai ser alcançado pela palavra de Deus. Por quê? Porque você está aqui, querido, para liberar vida. Você está aqui para liberar a vida de Deus. Amém? Para abençoar as pessoas. Amém? Aleluia. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para quem é crente. Você é crente? Então é para você. Romanos foi escrita para quem era cristão, nascido de novo. Portanto, já tinha a salvação. O Espírito Santo já habitava do lado de dentro. Amém? Pessoas que já eram salvas, mas que ainda não estavam vivendo a salvação completamente. E olha o que diz o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Interessante essa palavra experimentar. Porque Deus não quer que você apenas escute falar das coisas que Ele tem para você. Ele quer que você experimente. Querido, experimentar é botar a mão. Experimentar é vivenciar. Experimentar é realmente tocar. É vivenciar mesmo aquilo. Então, olha o que diz. Para que experimenteis. Não apenas saber, mas experimentar. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você experimente isso. Já parou para pensar? Isso é para a igreja. Isso é para os filhos. Isso é para quem nasceu de novo. Deus quer que você experimente da vontade dele, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Não apenas que você escute falar, mas que você então vivencie isso na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento, ou seja, no dia a dia, no cotidiano da vida. Deus quer que você experimente, vivencie. Mas como é que eu faço, pastor? Olha o que diz aí. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Aqui está falando de uma mudança de mentalidade. Aqui está falando de você mudar a forma de que você se vê. Josué, querido, teve que mudar a sua autoimagem. Um escravo jamais entraria na terra prometida governando o povo. Josué teve que abrir mão da mente de escravo e renovar a sua mente. Por isso ele tinha que falar a palavra.
E eu imagino Josué acordando de manhã e falando a palavra, para que ele pudesse renovar a mente e não se ver como escravo. Eu imagino Josué trabalhando durante o dia lá, planejando a logística da mudança, como é que ele ia fazer para chegar lá em Canaã, e ele pensando, rapaz, a palavra de Deus diz isso, eu sou isso, o povo de Israel é isso, essa é a vontade de Deus. E aí o Espírito Santo ia inspirando ele. Daqui a pouco ele tinha uma estratégia. Como por exemplo, tá vendo Jericó, Josué? A estratégia chegando, quando você está falando, quando você está meditando, quando você está praticando a palavra, você vai ser guiado pelo Espírito. Porque, querido, só o Espírito Santo é capaz de chegar para o homem e falar, tá vendo aquela muralha? Você vai dar 7 voltas nela calado, e na última volta tu grita. Rapaz, isso é doido. Mas funcionou. Estratégia divina, elas muitas vezes não estão debaixo da lei do marketing digital. Estratégias divinas, muitas vezes, elas não conseguem ser acomodadas, sabe, num plano estratégico de uma empresa, porque ela é sobrenatural. E você deve ter todas as ferramentas naturais, amém? Faça um plano estratégico. Se você quer ter uma empresa saudável, faça um plano estratégico, amém? Mas não viva por ele, viva pela fé. Mas esteja sensível ao Espírito Santo. Não fique preso às ferramentas do marketing digital apenas. Porque Deus, querido, é Ele que vai fazer você prosperar. Amém? E olha, querido, essa palavra transformai-vos. No original, essa palavra significa, ela é a metamorfose. O que significa? Alterar a forma. Deus está falando, olha, você que é crente, que aceitou Jesus, você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que alterar a forma que você vê as coisas. Você não pode enxergar a tua empresa mais igual você enxergava antes. Você não pode enxergar a sua equipe de trabalho igual você enxergava antes. Você não pode enxergar o seu concorrente como você enxergava antes. Você não pode enxergar o mercado como você enxergava antes. Transformai-vos. Transforme a sua mente pela palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus, deixa ela mudar os pensamentos e começa a ver as coisas como Deus está vendo. Começa a ver as coisas como Deus está vendo, para que você possa agir como Deus agiria. Começa a ver como Deus está vendo, para que você possa se mover como Jesus se moveria. Enxergue as coisas do ponto de vista divino, para que você possa ter a atitude do céu na terra. Se você renova a sua mente, você muda a sua fala. Se você renova a sua mente, você muda o seu comportamento. E quando isso acontece, querido, você vai avançar, você vai prosperar, os seus negócios vão crescer, enfim, a sua vida profissional vai deslanchar. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito, praticando a palavra, e a bênção do Senhor está sobre você. Querido, nós já fomos abençoados. Cristo já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Amém? Tudo que é necessário para a vida e piedade já foi liberado sobre nós através da morte e ressurreição de Jesus. Na cruz, Jesus declarou, está tudo consumado. Ele não disse, está quase tudo. Ele disse tudo. Tudo é tudo, querido. Como diz o professor lá no Rema, né? Tudo em alemão é tudo. Tudo em japonês é tudo. Tudo em italiano é tudo. Ou seja, em hebraico ou aramaico, tudo é tudo. Jesus declarou, está tudo consumado. Então, se está consumado, por que você não está experimentando? Se está consumado, por que você não está vivendo? Se está consumado, por que não está acontecendo? Porque talvez você não está seguindo as orientações que Deus deu para Josué. Talvez você não está falando a palavra. Talvez você não está meditando na palavra. Talvez você não está obedecendo às instruções divinas. E por isso o poder de Deus, que está sobre você, ele está assim, ó, parado. Só esperando. A hora que você entender, ele vai se manifestar sobre a tua vida. Amém? Que dessa palavra metamorfose é a mesma palavra usada para quando aquele fenômeno, né? Que a lagarta se torna uma borboleta. Eu não estou dizendo que você é uma lagarta, amém? Muito menos uma borboleta.
Você é filho de Deus, amém? Mas é só para você entender da onde vem a origem dessa palavra, metamorfose. Querido, uma lagarta, ela vive na terra, mas seu destino é voar pelo céu. Uma lagarta, ela rasteja na terra, mas ela foi criada para voar em grandes alturas. Por que ela não vive? Porque ela tem que passar por uma metamorfose. Ela tem que passar por uma transformação. E essa mesma palavra que o Espírito Santo mandou o apóstolo Paulo colocar. Coloque essa palavra aí, metamorfose da mente. Para que eles possam entender o nível de mudança que eles precisam ter. Olha, o Espírito Santo já estava dentro. Eles já eram salvos. O Espírito estava pronto, mas nós somos um Espírito. Temos uma alma e habitamos no corpo. Querido, o teu Espírito não tem que passar por nenhuma metamorfose. Porque o Espírito Santo já fez isso quando você aceitou Jesus. Foi instantâneo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Já aconteceu o novo nascimento. Mas a sua mente não passou por essa transformação instantânea. Não, querido. Você não esqueceu o seu passado. A sua memória não foi apagada. Não é assim? Então, você precisa renovar a sua forma de pensar. Porque senão, querido, você vai ser eternamente uma lagarta destinada a viver no céu. Mas só rastejando pela terra. Porque se uma lagarta não passa pela metamorfose, ainda que ela tenha sido criada para viver no céu, ela continua rastejando. A palavra de Deus, querido, ela tem o poder de renovar a nossa mente e ativar aquilo que está dentro. Já reparou que, da onde que a lagarta tira as asas? De dentro. Da onde aquela lagarta tira aquela beleza toda que uma borboleta tem? De dentro. Da onde a lagarta tira a habilidade de voar? De dentro. Tudo que a lagarta precisava para se cumprir o seu destino estava dentro dela. Ei, tudo que você precisa para cumprir o seu destino está dentro de você. Está dentro de você, querido. Renove a sua mente, porque o Espírito Santo vai ativar o potencial divino que você recebeu quando foi criado. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Existe um potencial divino dentro de você que tem que ser ativado. Mas é só quando você renova a sua mente que esse poder é ativado. Você não foi feito, querido, para rastejar por essa terra. Você foi feito para dominar a terra. Você foi feito para dominar a terra. A imagem e a semelhança de Deus para dominar. O seu destino é o céu. Amém? O nosso destino celestial é o quê? É andar nas alturas, porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Nós já estamos no alto com Cristo Jesus. Essa é a nossa posição espiritual. Amém? Por isso que você precisa renovar a sua mente. Amém? Ah, querido. Não importa a sua origem familiar, querido. Sabe? A sua origem familiar, ela pode facilitar ou dificultar a sua vida. Mas em Cristo Jesus, ela não define o seu destino. Ela não tem o poder de definir o seu destino. Olha o exemplo de Josué. A origem familiar de Josué não definiu o destino que Deus tinha para ele. Uma origem familiar, ela pode até ser um facilitador. Mas ainda assim, ela não tem nenhuma garantia. E não há nessa origem familiar boa, nenhuma uma garantia que você vai cumprir o seu destino. Ainda que você nasça numa família próspera, empreendedora, milionária, ainda assim, se você continuar com a mente de lagarta, você nunca vai voar nas grandes alturas. Você vai continuar vivendo das migalhas que vão cair ao redor da mesa. Mas nessa noite o Espírito Santo está te encorajando, o louvor pode subir, a renovar sua mente com a palavra de Deus, para que você possa enxergar sua empresa, enxergar a sua vida profissional, enxergar talvez a posição de liderança que você tem aqui na igreja.
talvez lá no seu trabalho, a enxergar como Deus vê, querido. E eu vou te fazer essa pergunta novamente. Como você se vê? Como você se vê? Vamos fazer um teste aqui. Quem é rico aqui, levante a mão. Pastor, como assim? Vou fazer outra pergunta. Quem está em Cristo aqui, levante a mão. Querido, a resposta para essas duas perguntas é a mesma. Como assim, pastor? É a mesma. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Mas você percebe quando a gente fala essa palavra? Algo dentro de você parece que dá uma arranhada. Tipo assim, não, mas não pode. Mas eu não sou. Mas não é bem assim. É porque a tua mente ainda está preso muitas vezes no passado. A tua mente ainda está limitada pelas coisas desse mundo, as coisas naturais. Você ainda não se vê como Deus já te viu. Porque Deus te vê como rico. Se você está em Cristo, Deus te vê como está escrito a seu respeito. Quem escreveu a Bíblia, querido, foram homens, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui você encontra a vontade de Deus e o ponto de vista de Deus sobre quem nós somos nele. E no ponto de vista de Deus, ele está dizendo que Jesus era rico no céu, se fez pobre na cruz, para quê? Para que você, pela fé em Cristo, se tornasse rico. Pastor, mas eu não estou vendo essa riqueza. Porque é pela fé. Vou te fazer uma pergunta, quem aqui é salvo? Você já viu a sua salvação? Então como é que você não diz? Como é que você sabe que você é? Querido, porque é pela fé. A nossa condição espiritual, ela é sempre pela fé e nunca por aquilo que vemos, sentimos ou tocamos. Você precisa aprender a viver de dentro para fora, crendo na palavra de Deus, para que a tua mente seja renovada pela verdade e você comece a se ver como Deus já te viu. Sabe, em Cristo Jesus, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Sabe, o pecado trouxe morte e miséria, mas o próprio Jesus declarou: eu vim. Foi ele que disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aonde havia morte, Jesus trouxe vida. Aonde havia miséria, Jesus trouxe abundância. E essa é a sua condição espiritual em Cristo Jesus. Amém? Fique em pé no teu lugar. Aleluia. Ah, querido, como Deus te vê? Vou mudar a pergunta. Os instrumentos podem estar tocando. Como Deus te vê? Como Deus, quando Deus olha para você, como é que Ele te vê? Ele te vê como escravo ou Ele te vê como rei? Ele te vê como alguém vítima ou Ele te vê como alguém abençoado? Ele te vê como um mendigo que mendiga tudo ou Ele te vê como um homem rico, próspero e abençoado? Como Deus te vê, querido? Quando Deus olha para você, Ele vê o quê? Como Ele te enxerga? Você precisa se ver como Deus já te viu em Cristo Jesus. É assim que você precisa se ver, para que você possa alinhar suas palavras, para que você possa ajustar o seu comportamento, para que você possa ajustar, enfim, o seu estilo de vida e começar a ativar o poder de Deus que já foi liberado sobre a tua vida no nome de Jesus. Oh, aleluia! 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, falando sobre nós, a igreja, os filhos: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. É assim que Ele nos vê. Ele nos vê como uma geração eleita. Ele nos vê como sacerdócio real, como reis e sacerdotes. Ele nos vê como uma nação santa, separada desse mundo. Ele nos vê como uma propriedade exclusiva dele. E nós somos dele. Ele nos vê dessa forma. Nós não somos do diabo, nós não somos do pecado, nós não somos desse mundo. Ei, nós somos dele, propriedade exclusiva de Deus. Por que nós somos tudo isso em Cristo Jesus? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, quando você obedece a Deus, a bênção de Deus se manifesta e a luz do Evangelho resplandece sobre a sociedade. Quando você pratica a palavra, você dissipa as trevas. Quando você se move pela fé, você ativa o poder de Deus. Quando você entende a sua identidade, você desfaz a mentira do diabo e põe ele para correr da tua vida no nome de Jesus. Ei, você é abençoado, curado, sarado. Essa é a verdade sobre mim e sobre você. Não é pela nossa força, mas é pelo aquilo que Cristo já fez. Por isso que é pela fé, é pela graça que nós somos curados, abençoados, prósperos e somos também ricos. Ei, você é rico, querido. Olha para a cara de rico do teu irmão aí. Olha para essa cara de rico que ele tem. Porque essa é a verdade, querido. Essa é a verdade. Pastor, lá em casa a geladeira está vazia. Mas você vai começar a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Você vai começar a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Porque essa geladeira, para ser cheia, querido, primeiro você tem que ser cheio. Você precisa ser cheio primeiro da palavra e da verdade, para que as coisas possam ser modificadas. Ei, Deus não veio aqui para mudar as coisas. Ele veio para mudar você. Ele veio para resgatar você. Ele veio para mudar e transformar os homens que estavam caídos por causa do pecado. Ei, Jesus não morreu, ressuscitou para encher uma geladeira, para comprar um carro novo ou para construir um prédio. Ele morreu e ressuscitou para fazer de você uma nova criação, ungido, abençoado, sarado, um homem sábio, um homem próspero. Tem a ver com você. Mas quando você entende quem é, as coisas acompanham, as coisas ficam em ordem. A unção, ela coloca o caos em ordem e ela traz a provisão necessária para que você permaneça avançando no reino de Deus. Oh, aleluia! Oh, rababababachacatarabás. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Oh, riocandarabanaria-sou, condorobababás. Ah, nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, te exaltamos. Digno da salvação, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu.
Aleluia. Queria que você levantasse as suas mãos. Eu quero orar aqui por algumas direções específicas. Sabe, eu quero, se você, querido, deseja empreender, mas muitas vezes o medo tem te paralisado, nessa noite eu quero declarar sobre você a unção despedaçando todo o jugo do medo. Assim como Deus estava com Josué, assim como Deus encorajou aquele homem a empreender uma grande jornada, avançando de uma forma sobrenatural. Eu quero declarar sobre a tua vida a unção do Senhor, a unção que despedaça todo o jugo, a unção que tem o poder de promover coisas impossíveis aos homens, a unção que tem poder de fazer conexões divinas, a unção que tem o poder de atrair o favor dos homens sobre você. Eu quero declarar sobre a tua vida a unção te alcançando os teus projetos profissionais, alcançando a tua empresa. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos a tua palavra, Pai. A tua palavra diz que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos fazer enriquecer. E é isso que eu declaro, Pai, sobre a vida desses homens e mulheres, avançando livres do medo, crendo na palavra, crendo naquilo que está escrito, falando a tua palavra, falando a palavra no trabalho, na empresa, falando a palavra, ativando o poder, sobre a tua empresa, o teu negócio. Quando você fala, o poder se manifesta. Quando você fala, o poder se manifesta. A unção despedaçando todo o jugo do diabo, toda a escassez, toda a falta, toda a miséria, toda a resistência espiritual. Dê ordem no nome de Jesus. As muralhas caindo. A unção despedaçando o jugo. Você avançando, você crescendo, você prosperando, debaixo da instrução, debaixo da palavra, em obediência ao Senhor, desfrutando da bênção, experimentando, tocando, vendo, experimentando a vontade dele, que é boa, perfeita, agradável. Obrigado, Pai. A unção alcançando os empreendedores do Verbo da Vida, Juiz de Fora. Eles vão avançar, debaixo da inspiração do Espírito, praticando a palavra, falando a palavra, obedecendo a palavra, crendo no Senhor, desfrutando de uma unção de ousadia, livres do medo, livres do medo, ousadia para anunciar a palavra, para crer no sobrenatural, no favor do céu, alcançando você. Nessa noite,
Pastor, eu sou grata a Deus pela sua vida. O Senhor é uma bênção. Amém. Continue sendo